queria agradecer muito o convite feito pelo Dom Bistrô, em particular pelo amigo Marcelo. Para eu, João Brito Cunha, sou enólogo e produtor de uma quinta de família no Douro, poder estar hoje aqui a apresentar o projeto e os meus vinhos. Bom, o projeto da Quinta de São José tem uma razão muito importante por trás dele. Basicamente, eu sou descendente de uma senhora que foi muito importante no Douro, na história do Douro. Foi a Dona Antónia Adelaide Ferreira, uma senhora numa altura muito difícil da história do Douro. Ela conseguiu ajudar muito as pessoas, no fundo teve uma componente social muito forte, ajudou muito todos os trabalhadores da região. E quando a maior parte das pessoas fugiram e abandonaram as quintas, ela comprou muitas e muitas quintas e conseguiu, no fundo, depois a médio e longo prazo, tornar-se um pouco uma visionária. Ela teve praticamente falida, criou um património e mais tarde veio a constituir uma empresa, que hoje em dia é uma empresa muito grande em Portugal, que é a Ferreirinha. Portanto, eu sou quinto neto da Dona Antónia Adelaide Ferreira, descendente em linha direta dela, e eu acho que isso contribuiu um pouco para nós lá em casa, meu pai, o meu avô era enólogo, para no fundo haver sempre um culto muito grande do vinho e da história do vinho e uma ligação muito forte, tanto cultural como uma ligação de paixão à região do Douro. Bom, falando um pouco dos vinhos, começamos por um vinho branco, e o vinho branco cujas uvas são de uma zona diferente da Quinta de São José. O vinho branco, que é precisamente este vinho que estão aqui a ver, chama-se Ásio Branco, que quer dizer bago de uva em latim, provém das zonas mais altas do Douro. Os melhores vinhos brancos na região do Douro, o Douro é uma região montanhosa, e os melhores vinhos brancos provêm das zonas mais altas do Douro. Portanto, vinhos que conseguem ter alguma amplitude térmica, as noites são muito frescas e têm calor durante o dia suficiente para a uva poder amadurecer de forma muito lenta. É isso que se pretende com o vinho branco. É feito com duas castas, basicamente com duas castas, viozinho e rabigato. O viozinho é a casta mais aromática, que lhe dá uma componente de fruta muito grande, dá-lhe intensidade aromática, e o rabigato dá-lhe um pouco a mineralidade, é mais neutra, dá-lhe mineralidade e dá-lhe muita frescura em boca. Portanto, eu acho que estas duas castas, no fundo, ligam muito bem. Costumo dizer que é um vinho sério, mas é um vinho ao mesmo tempo muito, muito fácil de beber, que dá muito prazer a beber. Então é um vinho que temos tido, de facto, bastante sucesso. E a minha aposta também não é fugir, no fundo, do envelhecimento e do estágio em madeira. Eu acredito muito que os vinhos portugueses têm que se afirmar pela identidade das castas que existem, que são castas únicas em todo o mundo. Não temos castas como o Shiraz, o Cabernet Sauvignon, o Chardonnay, que são castas globalizadas, são chamadas castas internacionais, que existem muito nos países do Novo Mundo. Nós aqui estamos a apostar em castas portuguesas, chamadas castas autóctones, portanto são castas de portugueses, de origem Portugal, e que no fundo têm uma identidade muito própria. Eu acho que isso é muito importante. Passando ao primeiro vinho tinto da Quinta de São José, que é o vinho que eu tenho aqui no meu copo. A Quinta de São José, para mim, é um bocadinho o menino dos meus olhos de ouro. É um lugar muito especial, tem uma exposição norte, portanto é virado a norte, ou seja, é muito quente, mas tem uma exposição de sol menos tempo, por exemplo, quando as quintas estão viradas a sul. Portanto, tem de facto muito calor, mas tem alguma sombra final do dia ou meio final do dia, e isso permite à planta recuperar, no fundo, digamos, o excesso de calor e a dificuldade que ela tem em resistir ao forte calor, à falta de seca, à falta de umidade que existe durante o dia. Outra coisa que é muito importante na Quinta de São José é o solo. Estamos a falar de um solo muito xistoso, um solo muito pobre, portanto a vinha, no fundo, para sobreviver, as suas raízes têm que penetrar por meio do xisto, e isso é que dá uma mineralidade e um caráter muito interessante aos vinhos. Este vinho
tem basicamente duas castas, Touriga Franca e Touriga Nacional, que são para mim talvez as duas castas mais importantes da região do Douro, duas castas mais importantes e mais interessantes. E tem um estágio em barricas de carvalho francês, cerca de 10 meses, barricas usadas, barricas com 3 anos de uso. Eu diria que é um vinho moderno, mostra muito o caráter do Douro, fácil, mas ao mesmo tempo também um vinho sério. É um vinho que eu acho que liga muito bem, tem uma vertente gastronómica muito, muito interessante. Passamos então para o reserva. Bom, o Quinta de São José Reserva, falamos já num patamar bem diferente. Este vinho provém de vinhas velhas, vinhas com cerca de 50, 60 anos, e uma das melhores parcelas que temos lá na Quinta, de Touriga Nacional. As vinhas velhas são feitas ainda da forma tradicional, como os vinhos eram feitos antigamente no Douro. Ainda hoje em dia os melhores vinhos são feitos dessa forma, que é em lagares e pisados a pé pelos homens. Portanto, este vinho é feito, sobretudo as vinhas velhas, são pisadas a pé pisadas a pé e fermentadas em lagar, e a Touriga Nacional vai já pelo processo moderno, é fermentada em cubas para tentar, no fundo, proteger a frescura e a parte aromática da Touriga Nacional, que é muito importante. No final, são conjugadas, vão estagiar em barricas novas e usadas, neste caso, durante cerca de um ano. Posteriormente a isso é feita uma prova com muito rigor, onde é provado casco a casco para fazer a seleção final do vinho. Este vinho é um vinho que eu acho que já pode ligar muito bem com outro tipo de pratos, não é? Pratos mais condimentados, é um vinho muito complexo no nariz, tem notas especiadas, tem frutos, tem flores, portanto é um vinho extremamente complexo, é um vinho, no fundo, mais encorpado e um vinho bastante persistente em boca. Portanto, é um vinho que, enfim, terá uma persistência em boca e um final de boca bastante mais comprido. E por isso é um vinho que eu acho que vai ligar muito bem com pratos mais condimentados, com carnes, com alguns queijos, ligará com certeza muito bem. Era um pouco isto que eu queria dizer, espero que gostem e agradecer mais uma vez ao Marcelo, no fundo, a possibilidade de nos deixar estar aqui a apresentar os nossos vinhos. Muito obrigada.